Por que eu não invisto em ações, né? Vamos lá, eu investi em ações até 2020 e aí decidi me concentrar em fundos imobiliários e ETFs. Por quê? Porque eu entendo que é o seguinte, né? Se você não faz aporte significativo, entende aqui aporte significativo, 30 mil reais, 50 mil reais por mês, dificilmente você vai ver o teu patrimônio ele crescer de forma absurda. Porque pensa comigo, vamos imaginar que você tenha 15 ações na tua carteira. E aí você invista todo mês R$ 1.000 por mês. Quer dizer, ao longo de alguns anos, 5 anos, você vai ter em cada ação ali, considerando ainda os fundos imobiliários que vai ter, mais um e outro ETF, você vai ter em cada ativo ali uns R$ 3.000, R$ 4.000, né? Pegando 5 anos para cá. E aí pensa que dentro dessa sua carteira de 15 ações, você tenha uma ação que ela suba absurdamente. Imaginar que nos 5 anos ela subiu ali 200%, certo? Como um ETF aqui que eu tenho que subir 124% de 2020 para cá. Só que você tem R$ 4.000 ali dentro investidos, porque você está com várias ações em carteira. Percebe que o teu patrimônio ele vai acelerar nesse ETF, vai crescer bastante, vai valorizar bastante? Vai. Mas em questão de grana, o quanto isso vai acelerar? Bem pouco. Porque se você quer de fato ver o teu patrimônio acelerar, no sentido de crescimento e valorização em real mesmo, não só em porcentagem, você vai precisar concentrar o teu patrimônio, não tem jeito. Porque se você ganha, vamos imaginar, em um ano, como esse outro ETF que eu tenho aqui, 50% praticamente de valorização em um ano e meio. Já foi um pouco maior, né? Se acompanhar a linha azul, já vai ver que ele chegou quase aos 70% em menos tempo. Você vai ver que se eu tiver R$ 5.000 nesse ETF e ele se valoriza 50%, não muda quase nada na minha vida. Pô, mas em um ano 50% é legal? Claro que é. Mas aí vai estar valorizando o quê? Uns R$ 1.500, R$ 2.000? Agora imagina que eu tenha R$ 300 mil nesse ETF. Lá em março do ano passado eu botei numa tacada R$ 300 mil nele. Percebe que o montante financeiro em grana já se torna significativo? Só que para isso acontecer, eu preciso me concentrar em alguns poucos ativos. Então, ao invés de eu me concentrar em ações, que eu entendo no Brasil que tem um risco muito maior, eu prefiro colocar em 2, 3 ETFs, hoje eu tenho 3, pretendo ir a 5, onde eu tenho uma diversificação dentro desse ETF bem significativa. E aí eu tenho um potencial de valorização ali, afinal estou investindo em ETFs americanos, acompanho a moeda americana. Então eu entendo que se é para correr risco de concentração, que seja com os ETFs. Por isso hoje a minha carteira ali tem 80 e poucos de fundo, mas eu pretendo reduzir para 30 em fundos imobiliários, e 70 fundos imobiliários, 70% em fundos imobiliários e 30% em ETFs. Não adianta. Se você não faz aporte significativo e você quer ver o teu patrimônio crescer com algumas ações, você vai ter que correr o risco e se concentrar em alguma delas. E para isso eu optei então pelos ETFs.